Olha, antes de começar o vídeo, eu não deixaria de te pedir para que você curtisse o vídeo e se inscrevesse no canal, pois isso irá ajudar o canal a crescer. Obrigado. No vídeo de hoje falaremos sobre Esparta e Atenas, a localização, economia, sociedade, semelhanças e diferenças. Tudo de uma forma bem clara, direta ao ponto e sem enrolação. Vamos lá! Na passagem entre os períodos homéricos e arcaicos, temos um lento processo de fragmentação das comunidades gentílicas e aparição das primeiras polis gregas. Com o passar do tempo, esse tipo de comunidade sociopolítica passou a designar o perfil da Grécia Antiga. Com autonomia própria, devido às dificuldades de comunicação, as cidades-estados desenvolveram características que aumentaram as suas diferenças. Para explicar essas diferenças, então, iremos apresentar para vocês as cidades-estados, Esparta e Atenas, como modelo apropriado de mostrar essa rica mistura cultural, religiosa, política e econômica das civilizações gregas. Começaremos por Esparta. Iremos falar um pouco sobre a localização, a economia, a sociedade e a política. Essa importante cidade-estado, que estava localizada na Grécia Antiga, na planície do Eurotas, denominada pelas colinas espartanas, onde após a conquista de Messênia, proporcionou um grande sucesso a Esparta. Até o século VIII, a atividade econômica e o governo de Esparta precisavam igualar-se às outras cidades-estado. Esparta era formada por artesãos, comerciantes e artistas, mas inúmeras guerras submeteram a complexas transformações no seu modelo social. No fim do século VII a.C., a cidade já apresentava uma organização social e política capaz de sustentar os frutos de suas conquistas. Os habitantes eram divididos em duas classes diferentes: os cidadãos ocupados com a profissão das armas, que era a classe privilegiada, e os demais, que eram subdivididos em duas outras classes, os periecos e os ilotas. Os cidadãos viviam subordinados aos serviços e ao controle do Estado. As crianças só tinham permissão para viver depois que um conselho de velhos a qualificasse adequada para a sociedade espartana. Caso contrário, essa criança seria jogada de um desfiladeiro. A partir dos 7 anos de idade, esse filho era retirado dos braços da mãe, onde seria mantido sob o controle de monitores que pretendiam desenvolver o seu corpo e o seu caráter. Aos 20 anos, ia para o exército, onde passava por uma última prova, que era uma espécie de campo, onde eles se escondiam para matar os ilotas e para roubar comida. Já os periecos, eles eram homens livres que viviam nas aldeias. Eram agricultores, artesãos, comerciantes, governavam-se a si próprios, mas em Esparta eles eram obrigados ao pagamento de impostos e a servir na guerra, sem qualquer intervenção na política do Estado. Esparta tinha uma forma de governo bem diferente das demais cidades gregas. À frente estavam dois reis com diferentes identidades. Eram de famílias rivais, as honras eram prestadas a eles, mas não possuíam muita autoridade. Eram ministros da cidade e comandavam o exército juntos. O regime de Esparta era uma oligarquia, ou seja, era um governo onde um pequeno número de pessoas governava. Existia também um conselho principal, denominado de Gerúsia. Esse conselho reunia os 2 reis e 28 cidadãos escolhidos por votação. Tinha como objetivo preparar as leis, governar a política exterior e formar um tribunal de justiça. Ao fim do século VI a.C., Esparta ficou conhecida como a primeira potência grega. Posteriormente,
veio a ser um exemplo de nacionalidade. Já Atenas, observando a localização, a política e a sociedade, diferentemente de Esparta, Atenas retrata a história evolutiva das cidades gregas. O território ateniense estava localizado na cidade de Ártica. A princípio, Atenas era governada por reis, mas rapidamente esse poder foi transferido para os nobres, que eram os donos das melhores terras da planície. O regime aristocrático praticado em Atenas era rigoroso para aqueles que não pertenciam à nobreza e se viam exilados para aquelas classes sociais inferiores, que estavam entre eles os pequenos proprietários de terras, os artesãos, os pescadores, os pequenos comerciantes e os negociantes marítimos. Com o passar do tempo, a Constituição ateniense ela foi reformulada e todos os cidadãos começaram a ter acesso à Assembleia Popular e ao Tribunal de Justiça, denominado de Tribunal de Elieu. Após isso, houve a criação da Bula, que era um conselho com 400 membros, que reduzia o poder aristocrático em Atenas. Criou-se também o método do ostracismo, onde um político que não estava sendo muito bem aceito podia passar um período de 10 anos exilado através do voto em assembleia. O poder militar em Atenas não pode ser comparado ao poder militar de Esparta. Porém, foram as guerras medo-persas que alavancaram Atenas para o primeiro lugar das cidades gregas. Para finalizar o vídeo, iremos falar sobre as semelhanças e as diferenças entre Esparta e Atenas. Ambas as cidades se preocupavam com a educação dos seus jovens, porém elas tinham formas diferentes de realização. Os atenienses se preocupavam com o equilíbrio entre o corpo e a mente, enquanto os espartanos se preocupavam com o corpo e com seus treinamentos militares. A economia das cidades tinha influência das suas localizações. Esparta realizava a agricultura em um comércio restrito, e Atenas, por estar localizada em uma região pouco fértil, acabou desenvolvendo o comércio como a sua forma econômica. A política é um ponto forte de diferença entre as duas cidades. Atenas possuía um governo com caráter mais democrático, já Esparta prevalecia o seu caráter mais aristocrático. As mulheres também tinham tratamentos opostos. Em Atenas, elas eram ensinadas a serem domésticas e a servir os seus pais e aos seus maridos. Em Esparta, o respeito com as mulheres era bem maior, já que elas geravam os seus descendentes e eles acabavam permitindo que elas adquirissem educação e o direito de participar das assembleias. Possuíam direitos iguais aos dos homens. Essas duas cidades foram as duas mais importantes da Grécia Antiga e brigavam por essa posição. Após muitas batalhas, Esparta vence, coincidindo com a decadência de Atenas. Apesar disso, Atenas deixou um marco cultural e filosófico muito grande que vive até hoje. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, apenas um pequeno resumo sobre Atenas e Esparta. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, eu peço para que vocês compartilhem os vídeos, vocês curtam, você mesmo, curta o vídeo e também se inscreva no canal, pois isso irá ajudar o canal a crescer. Obrigado.